Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar sobre oração específica. Eu tenho comunicado aí que eu ia soltar um vídeo e nós estamos de volta, tá? Tive alguns contratempos com até o próprio computador, mas está tudo resolvido, graças a Deus, e vamos voltar firme aí para poder trazer conteúdo, trazer força para você que precisa, trazer ensinamento para fazer com que você seja madura, para que você possa passar pelo momento que você está passando. Desde então, agora nesse momento aí, eu peço a você que dê o seu like para ajudar o canal, agradecer aqueles que estão participando do clube de membros, tá? Agradeço muito a vocês porque vocês estão proporcionando, tá, algo assim muito grande aqui no Rio de Janeiro, tá ajudando outras pessoas que precisam. Como vocês sabem, eu tenho os meus trabalhos, faço o meu comércio aqui no Rio de Janeiro e tenho ajudado muitas pessoas. E aqueles que têm se tornado membro do canal têm vindo para poder auxiliar de uma forma melhor, tá? Agradeço muito. Agradeço aqueles também que pediram, né, ficaram sabendo aí através da aula, né, as aulas que eu estou fazendo, e que no final de 4 ciclos de aula eu vou fazer um sorteio aí, tá? E mandaram mensagem para mim, no meu pessoal, pedindo até um número, né, do Pix para que enviasse, para que pudesse estar ajudando também o trabalho que eu faço aqui. Logo, logo eu vou estar revelando para vocês, falando para vocês sobre esse trabalho, sobre o que vai acontecer aqui no Rio de Janeiro. A princípio, para o pessoal do Rio de Janeiro, tá? Então eu já falo para você que é daqui do Rio de Janeiro, manda uma mensagem para mim no número que está aí disponível. Pode mandar uma mensagem e só se identifica, né? Porque você vai entrar no WhatsApp do meu comércio, mas eu vou identificar você lá. Você manda a mensagem, você fala: oi, eu sou Maria, do canal do YouTube. Então eu vou separar você, tá? Todos vocês que forem daqui do Rio de Janeiro, e eu vou estar fazendo um trabalho muito bacana aqui com o pessoal do Rio de Janeiro, trazendo mais para próximo, para poder auxiliar nessa jornada aí. Então, no vídeo de hoje eu quero falar sobre a oração específica. De certa forma eu quero bater um papo com vocês, mas vou trazer aqui uma referência bíblica para que vocês possam entender. Eu, há muito tempo atrás, eu utilizo, mas há muito tempo mesmo, há muito tempo, eu consegui entender o que seria uma oração específica, como fazer então a oração específica e como também manter ela, né? Fazer a manutenção dessa oração específica, no qual aquilo que você deseja, aquilo que você quer. E eu digo para você que realmente o resultado só não vai ser 100% para você se você não acreditar e não fizer da forma que eu estou falando para você. Você vai então pedir, você vai então fazer a manutenção e você vai receber, porque eu não sou diferente de você, ninguém é diferente, todo mundo que eu ensino tem resultado em relação a esse tema. Então, o que acontece? Uma oração específica é justamente isso. A própria palavra está dizendo específico. Você precisa pedir algo específico, tá? Na verdade, isso que você está no seu coração, que é gerado dentro do seu coração, a palavra de Deus diz: peça o que você precisar e vos será feito. Isso é, vai ser concebida a você, vai ser concedida a você, seja lá o que for, da forma que for. Eu não estou aqui importando com palavras não, mas vai ser dado para você, tá? Deus, ele tem o prazer de estar abençoando você. E aí vai nos comentários lá o pessoal me corrigir no português. Não tem problema não. Quanto mais me corrigir no português, mais eu aprendo, né? E mais resultado eu vou dar aqui na internet para vocês. Então, a oração específica, ela é algo que vem para poder fazer com que a sua crença, tá? Aquilo que você crê venha se tornar um fato. Por que eu falo isso para você? E eu não sei se você lembra de alguns vídeos meus que fala sobre você orar em silêncio para que você possa
entender, né, que realmente veio da parte de Deus. Tá? A oração específica a gente vai trabalhar dessa forma. O que você precisa? Tá? O que você precisa? Ah, eu sei, Vitor, que o que eu estou precisando é da restauração do meu casamento. Olha só, preste atenção numa coisa. O milagre Deus vai fazer. A restauração do seu casamento pode acontecer sim, mas primeiro você precisa ser restaurado. Tá? Se você não for restaurado, não tem como. Então tem várias pessoas que eu estou atendendo que estão falando que não conseguem liberar perdão. Então assim, não vai acontecer restauração. Não vai acontecer. Tá? Se você não liberar perdão, se você não entender sobre o perdão, se você não entender quem você é, se você não entender a sua identidade, isso não vai acontecer. A restauração não vai acontecer. Não vai acontecer, esquece. Você vai viver uma vida de agonia, tá? E não vai acontecer aquilo que você deseja. Mas eu quero colocar para você, se você for pedir, tá, em suas orações, nesse foco aí de oração específica, que o meu esposo volte para casa ou que minha esposa volte para casa, eu vou te ensinar então a você a pedir de uma forma certa. Mas isso vai servir para todas as áreas que você quiser. Coloca de forma específica. Vou contar para você dois testemunhos meus. Tá? Um era que eu precisava de um valor, eu precisava de R$4.500 na minha conta até um determinado dia. E eu, em silêncio, então, ajoelhei no meu quarto, conectei, então, a Deus e eu comecei, então, a pedir. Foi o primeiro pedido que eu fiz a Ele, foi que eu precisava desse valor de R$4.500, tá? R$4.500, eu estou dando um exemplo, até o dia, hoje nós estamos no dia 20, né, de junho, então eu precisava de R$4.500 até o dia 1º de julho. Até o dia 1º de julho. Esse era o valor que eu precisava. E esse valor precisava estar na minha conta corrente. E eu, então, ajoelhei e pedi a Deus. Coloquei para Ele o que eu precisava. Ele, na verdade, ele sabia para que era. Ele sabia disso. Mas eu coloquei algo específico em silêncio no meu pensamento. Eu pedi a Ele os R$4.500 na minha conta até um determinado dia. E aí eu comecei então a manter, tá? Fazer então a manutenção desse pedido de oração. Tá? Eu comecei a nutrir isso. Tá? Eu comecei então a fazer as visualizações, a meditação em cima do que eu tinha pedido. Então, eu parava num momento da minha vida e eu me recolhia ou no meu quarto ou no sofá, botava uma música, um fone de ouvido e eu começava a enxergar esse valor na minha conta. Tá? E eu cumprindo o objetivo para onde era que era destinado esse valor. E eu estava sempre fazendo isso. Isso é fazer a manutenção da sua oração. Fazer a manutenção da sua... Vitor, mas de onde você está tirando isso? Faz o que eu estou falando para você. Tá? Aquele que não gosta, bota nos comentários aí. Eu não gostei do que você está falando. Beleza. Você só me mostra resultado. Se você mostrar resultado, aí sim eu passo a dar ouvido a você. Mas se você não tiver resultado, então você só vai colocar nos comentários. Só isso. Então, primeiro momento é você pedir o que você precisa. O segundo momento é você fazer a manutenção da sua oração. E assim, crendo que já tinha recebido, porque eu já estava visualizando o dinheiro na minha conta, não foi diferente. Não foi diferente. O dinheiro estava lá. E eu digo para você assim, bem antes do dia que eu tinha colocado. Bem antes do dia que eu tinha colocado para Deus. Então Deus vem e te surpreende, mas você precisa. Isso vai se tornar um fato, se tornou mais um fato. E mais essa crença que eu tinha, ela se torna então esse fato. E eu passo a ter fatos através das minhas orações. Fatos. Um outro amigo meu
também ele precisava muito de um veículo para poder se locomover para o trabalho. E eu conversando com ele, eu falei com ele: "Pô, rapaz, por que você não faz uma oração específica, evangélico, tá? Dentro de igreja?" Mas a igreja dele não ensina isso para ele. Ensina só: vamos orar para que Deus te abençoe. Vamos orar para que Deus te abençoe. E ele precisava muito, precisava muito. O dele foi algo assim mais assustador, porque ele deu algo assim de 15 dias. 15 dias. Tá? Ele pediu, era um carro de carga, tá? E ele colocou e ele fez então a manutenção da oração. Tá? Ele visualizava, ele já visualizava ele andando, ele já visualizava ele fazendo os transportes. E não teve outra a não ser ele receber. Um outro caso também foi numa época que eu fui fazer um curso de enfermagem, e aqui num colégio no Rio de Janeiro, um colégio estadual, né? É uma fundação aqui no Rio de Janeiro, para quem conhece o Rio de Janeiro, se chama FAETEC. Para você entrar é através de prova, você presta um concurso para você poder entrar. Os colégios federais, né? Universidades estaduais, aí, universidades federais, você presta uma prova para você poder entrar. Mas antes, eu fui no local, eu fui lá nesse colégio. E eu me visualizei entrando, subindo as escadas. Eu fui até uma determinada sala, tá? Que era do lado da sala de professores. E eu cheguei naquela sala, eu observei a sala e eu trouxe aquilo ali na minha memória. Tá? Mas eu precisava fazer a prova. E já estava feita a matrícula, né? Para concorrer a uma vaga. E não foi diferente, não foi diferente. Eu passei na prova e a primeira aula que aconteceu, o grande aulão que houve, foi aonde? Na sala que eu visualizei. Isso é, eu pedi a Deus e eu fiz a manutenção da minha oração através de meditação e visualização. Então, se você se visualizar naquele universo, não tem outra opção a não ser aquilo ali se manifestar na sua vida. É tudo que você ligar na terra será ligado no céu. Então, olha só aqui na Bíblia onde que ela fala de uma oração, tá? De um pedido específico. Tá no livro de Marcos, capítulo 10, versículo 43. Vai falar sobre o cego Bartimeu, que estava à beira de um caminho. Na verdade era ele mais um outro cego, mas ele se manifestou, ele gritou, tá? Ele clamou, olha só. E foram para Jericó quando ele saía de Jericó, juntamente com os seus discípulos e numerosa multidão. Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho, e ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se então a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Versículo 48. E muitos repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez mais gritava: Filho de Davi, misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: Chama-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se em um salto, foi até com Jesus. Versículo 51. Perguntou-lhe Jesus. Olha aí a chave. Perguntou Jesus: Que queres que eu te faça? E respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Oração específica. Ele foi direto ao ponto. Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e em seguida Jesus estrada fora. Jesus, ele vem de encontro a você, tá? E ele espera que você faça a sua oração. E ele chega, se põe diante de você e fala assim: o que você quer que eu faça para você? E aí você fala assim: é porque, Jesus, sabe como é que é? É que eu estou passando por um problema difícil, uma dificuldade muito grande.
Nossa, tá terrível, eu não consigo mais porque tá doendo. E aí começa você na prolixidade, né? Você se torna uma pessoa prolixa ali. E você vai, na verdade você é objetivo, tem que ser objetivo. Ele sabe o que você precisa. Ele sabe o que você quer. Ele sabe. Porque Filipenses capítulo 2, versículo 13 diz que ele te dá o querer e ele te dá o realizar. As coisas só podem acontecer através dessa conexão de vontade e de querer e de realizar. E ele te pede. Quando você pede algo específico para ele, tá? Em silêncio, e muitos repreenderam. Por que muitos repreenderam? No versículo 48, tá? No versículo 48 fala que muitos repreenderam. Porque ele abriu a boca e ele gritava. Ele gritava. Então quando você, por isso que eu falo para você, você em silêncio, no silêncio, você pode falar com Deus, porque ele ouve tudo que você fala, tá? Para que as forças ruins, as vozes ruins que estão nesse mundo não façam com que você venha se dispersar, porque dependendo da sua maturidade, você simplesmente vai achar que o que você está sentindo para pedir a ele, que essa sua necessidade é algo que vem da sua cabeça. E você já pôde perceber, você já viu aqueles que fazem a conexão no final dos vídeos, né? Você pode perceber que você entra, tá? no mundo espiritual. Tá? Eu conduzo você então a entrar no mundo espiritual. E eu quero que você tenha fato, que a sua crença, que a sua fé, ela se torne fato. Então, ore em silêncio, não faça como ele gritava naquele momento ali, tinha aquele contexto, mas hoje você não precisa gritar. Tá? Para que ninguém de fora venha ouvir nada do mundo espiritual. Pode-se dizer, e muitos repreendiam para que se calasse. Quando você abre a sua boca para fazer o seu pedido, tá? Para fazer o pedido de oração, muitos se levantam falando para você, cala a boca, você não merece isso, você não é merecedor disso. Cala a sua boca, você não merece isso. Cala a sua boca. O mundo espiritual grita na sua mente. E você fala assim, meu Deus, eu não sou realmente merecedor disso. Eu não posso estar pedindo isso. Tá? Isso é muito grande para mim. Isso é algo assim... eu não mereço essas coisas. Né? É aquela situação que eu falei, que você pede um bombom, você ganha aí uma balinha e você acha que Deus te deu uma balinha porque você não é capacitado para receber um bombom. Mentira do diabo isso. Então essas vozes gritam na sua mente dizendo para você, cala a boca, isso é mentira, o que você está pedindo você não vai receber, é algo grande demais para você. O seu Deus é grande, você é grande e ele gera no seu coração, para que você possa pedir, para que isso daí venha se tornar fato na sua vida. Então a oração específica é você pedir realmente o que você deseja. Se você está precisando de um carro, dê o carro que você precisa. Coloque o carro que você precisa. Senhor, eu preciso de um carro X, eu preciso do modelo assim, eu preciso disso assim, eu preciso da casa desse jeito, eu preciso da loja desse jeito, eu preciso isso. Senhor, eu preciso dessa forma. Peça oração, faça suas orações específicas. E eu te digo mais, vai além, seja ousado, dê data. Ah, mas eu estou dando a Deus aquilo que Ele vai fazer? Não, você simplesmente vai fazer com que a sua crença se torne um fato. E o que Ele quer que você tenha são fatos com Ele. Essa intimidade, esse relacionamento se torne fato com Ele. E não tem problema nenhum em você pedir o que você deseja e dar tempo. Senhor, eu preciso disso até tal dia. E faça a manutenção. Faça a manutenção das suas orações. Faça a manutenção. Tá bom? Eu espero que você tenha entendido. E até o próximo vídeo aí, em nome de Jesus.